Boa tarde a todos, sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas. E hoje eu vou falar nessa última live, nessa oitava live, dos programas de fidelidade dos hotéis. Não todos, são muitos programas, mas eu resolvi trazer aqui os programas que você pode usar e ter mais benefícios, os programas que você consegue economizar mais, né? Os que a gente pode ter mais benefícios, nós brasileiros, utilizando o nosso programa de fidelidade, utilizando esses hábitos que eu venho falando aqui, né? Os hábitos do dia a dia, acumulando pontos das mais variadas formas. Então, esses programas eu considero os principais para a gente, para que você consiga economizar, e são os que eu mais uso também nas minhas reservas, nas minhas viagens, nas minhas hospedagens. Então, eu falei sobre diversas oportunidades, e dentre essas oportunidades eu trouxe as possibilidades de você gerar renda extra e também viajar mais, com mais conforto e pagando menos. E dentre essas experiências que eu trago, né, das viagens, tem também as hospedagens. Então, viajar com mais conforto, pagando menos, viajar mais com mais conforto e pagando menos, não é apenas o voo. Envolve também as hospedagens, e você pode aproveitar isso usando esses programas de fidelidade dos hotéis, que é o que eu vou falar hoje. E dificilmente você vê por aí se tem conhecimento sobre esses programas dos hotéis, de como você pode economizar nas suas hospedagens usando esses programas, usando isso a seu favor. E até recente, desde que eu comecei a falar sobre isso, falar um pouco, trazer esse tipo de conteúdo aqui, o Rafael, que está até presente na live, um colega meu, ele me perguntou sobre o uso de um desses programas, que eu vou até falar daqui a pouco, que é o UOL. Ele perguntou como ele poderia usar esse programa. E aí eu expliquei algumas formas que ele poderia utilizar e falei que eu traria conteúdo semanalmente, então isso provavelmente seria um tema que eu iria abordar também. E aí hoje eu vou falar um pouco sobre esses programas. E quais são esses programas? Eu separei alguns, e o primeiro que eu vou falar é justamente o UOL, que é o programa de fidelidade da rede de hotéis da Accor. E é esse programa aqui, deixa eu colocar aqui para que vocês vejam. Ele é esse programa aqui, vou até colocar aqui para vocês, que eu não estou com a imagem aqui no meu celular, mas é esse programa aqui, o Accor. E esse programa, o Accor, por que ele é muito interessante, por que eu resolvi falar dele aqui com vocês? Ele é um programa de fidelidade de origem francesa e uma das maiores redes hoteleiras do mundo e também do Brasil. Ele é um dos maiores programas de fidelidade de hotéis, de rede de hotéis, tanto do mundo como também aqui do Brasil. Ele tem muitas possibilidades de hospedagens com ele, das mais simples até as mais luxuosas. Então, aqueles hotéis Ibis, que são hotéis muito em conta, que tem pelo Brasil, pela Europa também, tem muito esses hotéis Ibis, eles fazem parte justamente dessa rede de hotéis. E desde os mais simples, né, que é justamente o Ibis, tem também rede de hotéis incluídas no UOL, hotéis mais luxuosos, como o Pullman, Sofitel, o Fairmont. Então são hotéis que são 5 estrelas, são hotéis luxuosos, que tem tanto pelo Brasil como pelo mundo, que fazem parte dessa rede de hotéis. E praticamente, nas minhas últimas hospedagens, praticamente todas eu venho utilizando esse programa que eu estou falando, o UOL. E eu venho usando muito esse programa, tanto pelo Brasil, quando eu vou para São Paulo, para alguma cidade, eu procuro usar esse programa, porque ele tem muitas possibilidades, e também nas minhas hospedagens, que eu for fazer para fora, eu também sempre vou privilegiar ele. Eu me hospedei no novo hotel em Buenos Aires, quando eu fui com a Carol, e também nas minhas hospedagens do Egito e Dubai, que eu tive agora recente, praticamente todos foi com essa rede de hotéis. Apenas um que eu não reservei com ela, que eu reservei com o Hilton, que eu vou até falar um pouco sobre ele também, mais para frente. E por que eu gosto muito desse programa, que atualmente é o meu preferido? E ele é o meu preferido porque eu consigo economizar bastante usando ele. Então ele tem promoções excelentes, ele tem muita promoção mesmo. Com frequência ele acontece promoções, inclusive hoje está tendo uma promoção muito boa dele, que dá 30% de hospedagem nos hotéis do Rio de Janeiro. Vou até falar um pouco, eu publiquei no meu Telegram hoje essa promoção, que é válida até amanhã. Então, ele é o meu preferido justamente porque ele tem essa grande quantidade de promoções, ele tem muitas formas de você economizar com ele. E como é que funciona? Esse programa ele permite o acúmulo de pontos, que você pode utilizar esses pontos para
para reservar nas suas hospedagens. Você usa esses pontos nas suas viagens. E como ele é um programa de origem francesa, tanto o acúmulo de pontos com os seus gastos do hotel, você acumula pontos. Se você gastar no hotel, nos restaurantes, ou se você reservar pagando em dinheiro, você acumula pontos. E esses pontos são convertidos em euro. Então, os pontos do programa, do All eles valem euro. E a melhor forma de você economizar é justamente usando os pontos acumulados com alguma promoção específica de hospedagem, que sempre tem promoções com muita frequência. E o uso dos pontos são da seguinte forma: os pontos valem euro. Então, 2.000 pontos All equivalem a 40 euros. E basicamente é essa a conversão. Então, se determinada hospedagem, você pode selecionar lá euro, a moeda, e você usa os pontos e consegue economizar, consegue tirar os euros, né, da sua hospedagem e usar os pontos para substituir por euros. Então, como é que funciona? Você acumula pontos nos programas de fidelidade das nossas companhias aéreas, Smiles, Latam, Tudo Azul, e no programa de pontos do Livelo, que esses 4 programas podem transferir para o All. Então, você acumula pontos das companhias aéreas e no Livelo e transfere para o All. E como é que você faz essa transferência? Existe uma proporção nessa transferência, que essa proporção é a seguinte, que eu estou colocando aí na tela. Então, a proporção é essa. Vejam só. Você pode, 2,5 pontos Livelo, você pode transferir, que vai ser equivalente a 1 ponto do All, e a Smiles tem essa proporção, 5.000 milhas Smiles valem 1.000 pontos All, se você for Clube Smiles, né? E o Latam Pass, 5.680 pontos Latam Pass valem 1.000 pontos All. E o Tudo Azul, que é a pior conversão, ultimamente era metade disso, mas no final do ano houve um reajuste e houve essa desvalorização do Tudo Azul. Então, o Tudo Azul é o menos interessante para você fazer essa conversão, transferir para o All. E por que é interessante você usar os pontos para fazer essas promoções? Vocês viram que esses programas transferem para o All na proporção que eu estou mostrando aí. Então, se você, por exemplo, acumula pontos das mais variadas formas, comprando produtos, assinando clubes, compras do seu dia a dia, pagamentos de conta, das diversas formas que eu já expliquei aqui em várias lives, em vários conteúdos que eu estou trazendo, você está gerando pontos, uma grande quantidade de pontos que está vindo de forma gratuita para você. Gratuitos ou a um custo muito baixo. Então, você pode tanto vender esses pontos, como você pode transferir para esse programa e usar ele de forma gratuita, porque eles foram gerados de graça para você. Então, olha só, você usou seus gastos e acumulou pontos gratuitos, e aí você transferiu para o All. Então, 2.000 pontos All, você já tem 40 euros que você pode utilizar nas suas viagens. Então, olha só quantos seus pontos podem ser valiosos, porque o euro hoje está 6,60 mais ou menos, então está muito caro. Então, você usando esses pontos, você consegue economizar muito numa hospedagem. Então, olhando essas proporções aí que eu estou mostrando para vocês, você vê que o Livelo, por exemplo, ele tem a melhor proporção. Mas quando você transfere com bônus para a companhia aérea, pode dar no mesmo, ou pode até ser mais interessante você transferir direto da companhia aérea. E como assim? Vamos lá. Eu estou falando para vocês que o All ele tem muitas promoções. Com muita frequência ele faz promoções. E uma dessas promoções que ele faz, que ele fez ultimamente, que ele costuma fazer, é justamente transferir da Smiles com bônus. Ele fez isso no último ano algumas vezes, esse tipo de promoção. E você pode aproveitar ela, que eu coloquei a imagem, a parceria do All com o Smiles, e nessa promoção específica que ocorreu no final de novembro, você ganhava bônus de 25% das transferências. Então, os pontos Smiles, no caso, ia sair mais interessante do que Livelo, desde que você tivesse transferido os pontos Livelo para Smiles com 100% de bônus. Então, você pode fazer a transferência do Livelo para Smiles e do Smiles, por exemplo, para o All, aproveitando essa promoção, alguma promoção nesse sentido, que, como eu falei, aconteceu mais de uma vez, não foi só uma vez que o All fez promoção de transferência bonificada da Smiles para o All. Então,
você transferindo, por exemplo, 10 mil pontos Livelo para Smiles, esses 10 mil pontos Livelo vão virar 20 na Smiles numa promoção de 100%. Então, dá no mesmo, se você for Clube Smiles, do que você transferir da Livelo para o UOL. Porque esses 10 mil pontos Livelo vão ser equivalentes a 4 mil pontos UOL. E esses mesmos 10 mil pontos Livelo, que vão se transformar em 20 mil pontos Smiles, vão ser equivalentes em 4 mil pontos UOL. Mas, nessa promoção específica de 25% de bônus, observe que os 20 mil pontos Smiles vão ser equivalentes a 4 mil pontos UOL e mais 25% de bônus, ou seja, vai ser 5 mil pontos UOL. E 5 mil pontos UOL. Isso vai ser igual a 20 euros a mais. Então, fazendo apenas esse caso aqui, né, esses 1.000 pontos a mais vão valer euros a mais e você vai conseguir economizar ainda mais na sua hospedagem. Então, se você fizer isso, eu estou dando um exemplo aqui de 10 mil pontos Livelo, mas você pode fazer com 100 mil pontos Livelo e 200 mil pontos Smiles. Vocês estão entendendo? Então, isso no final das contas, se você fizer com uma quantidade maior, você vai ter 200 euros de economia, 200 euros a mais para você usar nas suas hospedagens. Então, vale muito a pena você aproveitar essas promoções. Quando você acumula os bônus das companhias aéreas, a Livelo com as companhias aéreas, e faz essa transferência, os pontos UOL podem valer muito menos do que eles valem para você utilizar. Então, você está conseguindo pontos UOL a um custo muito baixo e está ganhando euros para você utilizar nas suas reservas, para você economizar nas suas hospedagens. Então, quer ver outro exemplo, como esse, que eu estou trazendo aqui, da Smiles, que foi um caso que aconteceu no final do ano passado, que eu aproveitei para fazer transferências para o UOL. E um outro exemplo é uma promoção que está acontecendo agora, nesse momento. Eu fiz uma live extra na segunda, falando de uma promoção Boomerang da Livelo para Latam Pass, que seria equivalente a 133% de bônus. Né? Até está aí no meu Instagram, no meu YouTube, essa live. Então, quem quiser, ainda dá tempo para participar dessa promoção. Dá para você ganhar dinheiro com ela e também ganhar pontos UOL a um custo baixíssimo. Por quê? Porque nesse exemplo, na promoção que eu falei, que está tanto no meu YouTube, quanto no meu Facebook, como no meu Instagram, você pode conferir, pode participar ainda, que vale até hoje a promoção. O Milheiro Latam Pass nessa promoção saía R$ 17,77. Ou seja, se você usasse essa promoção para conseguir gerar pontos Latam Pass a um custo baixo, a esse custo de R$ 17,77, um milheiro, você poderia vender por R$ 23, R$ 24 e ganhar dinheiro. Uma parte você pode fazer isso e outra parte você poderia transferir para o UOL. Então, você poderia usar para viajar, para suas hospedagens e transferir 11 mil pontos, com base nessa proporção aqui que eu já falei, né, nessa proporção aqui, que 5.680 pontos Latam Pass são equivalentes a 1.000 pontos UOL. Então, se for o dobro, 11.360 pontos Latam Pass, esses 11 mil pontos vão ser equivalentes a 2.000 pontos UOL, que são, na verdade, 40 euros para você utilizar nas suas hospedagens. Então, você está pagando R$17,77 pelo milheiro Latam, que no final, esses 11.360 pontos Latam vão custar para você, efetivamente, se você comprar os pontos no Livelo, do jeito que eu expliquei na live, esses 40 euros para você vão sair por R$200, aproximadamente isso. Ou seja, 40 euros hoje valem quanto? Vale R$266, na conversão que hoje está o euro e o real. E do jeito que a gente está, né, o euro e o dólar cada vez mais subindo, principalmente agora com essa segunda onda, né, de aumento de casos, isso pode ser até mais interessante, porque você está pagando R$200 por 40 euros, que valem muito mais do que isso. Então, você já está economizando aqui só hoje, nessa promoção que está vigente, por volta de 25% de desconto comprando euros. Então, se você usa esses pontos para hospedagem no UOL, no mínimo, 25% você já está economizando na sua hospedagem. Então, sua hospedagem já está saindo, no mínimo, com 25% de desconto. Que você pode se hospedar tanto nas redes mais simples, né, as redes que são mais em conta, como hospedagem em hotéis mais luxuosos, que você consegue economizar também. Então, você comprando pontos Livelo, transferindo diretamente, pontos Livelo, R$42, se você for clube, e transferir diretamente para o UOL, você vai gastar
por volta de R$ 210. Então você ainda está economizando. Mas se você transferir para o Latam PES, você economiza ainda mais, porque esses pontos Livelo vão ter 133% de bônus, e aí o custo diminui por conta dessa conversão do UOL, do Latam PES para o UOL. Então, hoje eu até postei no Telegram que está tendo uma promoção do UOL, a Cor, com 30% de desconto dos hotéis do Rio de Janeiro. Uma promoção que é válida até amanhã. Então, até amanhã você pode usar, você pode participar dessa promoção. E como é que funciona essa promoção? Eu vou até compartilhar a tela aqui para mostrar para vocês. Vou mostrar para vocês essa promoção que está acontecendo hoje no UOL. Eu estou entrando no site do UOL aqui e vou mostrar para vocês. Olha só. Olha só essa promoção que está acontecendo aqui no UOL. Olha. Hotéis no Rio de Janeiro com 30% de desconto. Até amanhã, até o dia 25, para você reservar. Então, vamos ver aqui. Esse aqui é o site do UOL, para que vocês vejam como é que funciona esse programa. Oferta Relâmpago Rio de Janeiro. Até 30% off nos hotéis do Rio de Janeiro. Eu esqueci de compartilhar com o YouTube, só um segundo aqui. Que o pessoal do YouTube não está vendo. Pronto, agora sim. Então está aqui a oferta do Rio de Janeiro. Ó, período de hospedagem, 1º de fevereiro até 31 de março. Então você pode se hospedar até essa data aqui, de 31 de março, usando essa promoção, que está aqui, ó. 30% de desconto. Olha, 30% de desconto para hotéis da marca Mercury, Novo Hotel. Tudo isso aqui são redes de hotéis do UOL. E 25% de desconto para essas Ibis Styles, Ibis Budget. Então você pode aproveitar essa promoção. Olha só, uma promoção que está vigente. Vamos ver o exemplo aqui. Vamos buscar um hotel no Rio de Janeiro, que está aqui, que é a cidade que está tendo essa promoção. Só para que você veja, só um exemplo aqui de como você pode economizar de forma real, um exemplo real. Olha só, estou fazendo a busca aqui, hotel do Rio de Janeiro. Olha a quantidade de hotéis que tem. Essa rede é muito boa. E está aqui, ó, oferta especial, que é justamente essa oferta que está tendo de 30% de desconto. Vamos ver aqui. Vamos visualizar os preços. Olha só. Está aqui o novo hotel Rio de Janeiro, Praia do Botafogo. Preços para uma diária. Vejam que você pode colocar aqui a moeda euro. Eu deixo em euro porque fica mais fácil, já facilita a conversão. Porque, olha só, uma diária está 40 euros, que é justamente 2.000 pontos. E aí, quanto é que sairia essa diária para você, se você colocar em real? Sairia 40 euros a conversão, que seria R$ 260. Então, você utilizando com pontos, você já consegue fazer, ter esse desconto. Vamos ver outra data para ver se está a oferta, porque parece que não está tendo a oferta disponível nessa data aqui específica. Mas, enfim, é isso. Olha só, esses 40 euros vão sair em reais 284. Mas para você, que se você economizar, nesse caso, fizer essa transferência dos pontos dessa forma que eu estou falando aí, como possível, você já economizaria e sairia por volta de R$ 200 para você. Isso é só um exemplo de uma promoção que está tendo nesse momento. Mas esse tipo de oferta se repete, tem muitas promoções. Deixa eu ver se tem outro aqui que sai mais em conta. É só um exemplo para que vocês vejam. Enfim, vamos voltar aqui ao conteúdo. É só um exemplo de como você pode economizar usando essa rede de hotéis. Então, é assim que o UOL funciona. Nesse exemplo que eu estou dando aqui, que você comprava pontos, Livelo, transferia para a Latam com 133% de bônus, né, você já economiza, né, no mínimo 25% na hospedagem. E se tivesse alguma oferta de promoção maior de 30%, de 50%, você economizaria ainda mais, né, porque você está gerando pontos a um baixo custo. E esses pontos são valiosos porque valem euros. Então, é assim que o UOL funciona. E se você consegue esses pontos, por exemplo, de forma gratuita, usando o seu custo de vida, usando os gastos do seu dia a dia, né, das diversas oportunidades, as possibilidades que eu venho trazendo aqui, você consegue economizar bastante na sua hospedagem usando essa rede de hotéis. E o UOL, ele possui essas categorias que são status no programa. E aí você consegue virar Silver, Gold, Platinum. Então você consegue virar isso se hospedando, gastando nessa quantidade aí. No caso, 800 euros, você vira Silver. E também se hospedando. Então, com 10 diárias que você se hospedou, você já consegue virar Silver.
e com 30 diárias você já consegue virar Gold. Mas esse programa também tem uma possibilidade de você meio que comprar o status Gold, que você assina um cartão que se chama IBIS Business Card, você assina esse IBIS Business, e que custa 60 euros por ano, e aí você vira Gold automaticamente quando você faz essa assinatura. E por que pode ser interessante você virar Gold nesse programa? Porque quando você vira Gold nesse programa, ele tem alguns benefícios, como, por exemplo, Fast Check-in, Late Checkout. E o que é isso? Você, geralmente, quando você faz uma reserva, você entra no hotel, recebe a possibilidade de entrar no quarto por volta de 3, 2 da tarde. Então, você sendo Gold, você consegue entrar no quarto mais cedo, você consegue ficar até mais tarde, você tem que sair meio-dia nos hotéis, e como existe esse benefício de Late Checkout, você pode pedir para ficar até mais tarde sem pagar nada por isso. Eu já fiquei até 7 da noite usando o Late Checkout porque eu era Gold nesse programa, sem pagar nada. Então, pode ser interessante, né? Se você se hospedar muito, fizer muitas viagens, ver que pode valer a pena para você, você pode fazer também, assinar esse cartão que você vai conseguir status Gold automaticamente no programa. E ainda, além disso, esse status Gold também lhe dá upgrade de quarto gratuito. E como é esse upgrade de quarto gratuito? Você faz a reserva, por exemplo, no quarto mais simples, e quando você chegar no hotel, simplesmente porque você é Gold, eles vão te colocar num quarto superior. Então, eles vão te colocar num quarto melhor, um quarto mais caro, simplesmente porque você é Gold, de forma gratuita, eles vão dar esse upgrade para você. Então, vejam a quantidade de benefícios que você tem. Você pode economizar 25% na hospedagem, no mínimo, nessa promoção que está tendo hoje. Isso pode ser mais, dependendo do custo do ponto que sair para você. Se tiver mais uma promoção, você economiza mais ainda. Você pode ter o status Gold, mesmo que você nem se hospede, basta você assinar, que você vai ter upgrade de quarto. Então, você vai economizar na hospedagem, vai reservar um quarto mais barato e vai conseguir se hospedar num quarto superior, simplesmente porque você é Gold, porque você comprou esse cartão. Então, isso, no final das contas, economiza muito na sua viagem, porque você consegue esses benefícios. E ainda tem um welcome drink, que você ganha a possibilidade de usar o bar do hotel para beber, ter alguma bebida gratuita quando você chega, que é o welcome drink, porque você é Gold. Então, em todas as hospedagens, eu e a Carol, a gente sempre consegue esses benefícios, consegue upgrade, consegue o welcome drink, tudo isso de forma gratuita, que você pode pedir vinho, enfim, o que você quiser, de forma gratuita, simplesmente porque a gente tem esse status Gold, que é muito fácil de conseguir. Basta você assinar. E aí, esse programa All, é o meu programa preferido. Travou aqui. Então, esse programa All é o meu programa preferido, como eu venho falando aqui, e ele é o meu programa preferido justamente porque ele tem essa grande quantidade de benefícios. Então, ele se torna muito atrativo para nós brasileiros por conta dessa grande quantidade de opções que ele tem, tanto de hotéis para você se hospedar, como mais variadas formas de você conseguir gerar pontos que são valiosos, porque valem euros, e euro hoje é a moeda mais forte que tem, né? Só perde para a Libra, se eu não me engano, mas é uma moeda muito forte, muito valiosa, e você consegue economizar muito nas suas hospedagens, ter muitos benefícios usando esse programa. E outros programas que eu separei para falar aqui são os programas Hilton, da rede Hilton de hotéis, que é esse programa aí, Hilton Honors. Só compartilhar a tela com o YouTube para que eles vejam também. YouTube e Facebook. Esse programa aí da rede Hilton e também o IHG, que é o Intercontinental. Grupo de hotéis do Intercontinental. Esses dois programas também, eles são um pouquinho diferentes do UOL. E qual a principal diferença deles? O UOL, vocês viram que tem muitas possibilidades de você transferir para ele, conseguir gerar pontos. O Hilton, ele até tem essas possibilidades de transferência, mas não para a gente, não para os programas brasileiros. Porque o Hilton você pode transferir se você tiver cartões americanos e acumular pontos dos programas dos Estados Unidos, mas os brasileiros você não consegue transferir. E o IHG, ele até tem uma transferência possível da Livelo para lá, mas não tem nenhum bônus, e a mesma pontuação que você tem na Livelo pode valer no IHG.
E, diferentemente do UOL, por que eu estou trazendo ele aqui para vocês? Porque pode ser interessante você utilizar esses programas para comprar pontos, comprar pontos com 100% de bônus, que ele oferece, né, com frequência, tem esse tipo de promoção, que você compra pontos com 100% de bônus. Então, você compra, por exemplo, 10 mil pontos e você vai ganhar 20 mil pontos nesse programa. Nesses programas, né, tanto o Hilton como o Intercontinental tem esse tipo de promoção com muita frequência. E quando você faz essa compra de pontos com 50% de desconto, com 100% de bônus, né, que é a mesma coisa, 50% de desconto, você consegue gerar pontos ao custo de $5, 1.000 pontos. E por que pode ser interessante para você? Porque esses programas, eles fazem promoções, algumas vezes por ano, promoções de diárias de hospedagens por cerca de 5 mil pontos. Então, veja só, você consegue gerar pontos ao custo de $5. Então, com $25, você consegue 25 mil pontos e consegue fazer uma hospedagem por $25, entendeu? Então, esses programas podem ser interessantes nesse caso, que você compra pontos e consegue se hospedar nessa promoção que pode ter de diárias por 5 mil pontos, que eles fazem também com alguma frequência durante o ano. Ultimamente ele não tem feito, acho que por conta dessa situação que a gente está vivendo, né? Eles não têm feito muito essa promoção, mas você pode comprar pontos e pesquisar, às vezes uma diária pode ser interessante. Eles possuem alguns hotéis aqui no Brasil, em São Paulo, no Rio de Janeiro, e essas promoções podem acontecer tanto para hotéis fora como para os hotéis deles, das redes, aqui no Brasil também. E esses programas, eles possuem uma grande quantidade de hotéis nos Estados Unidos. Ele tem muitos hotéis nos Estados Unidos e pelo mundo também, mas eles não têm muitos hotéis pelo Brasil. O UOL é disparado o melhor programa para a gente, porque ele tem hotéis em todo lugar, pelo Brasil. Então, o UOL acaba sendo mais interessante pela essa facilidade de acúmulo de pontos, pelos pontos serem muito valiosos, porque valem euros, e por você conseguir esses euros a um baixo custo. Então, você pode transferir os pontos que você gerou no seu custo de vida, que você vai conseguir euros de graça para você. E isso não é possível com esses programas, né? É possível com o Intercontinental, mas ele tem menos quantidade de hotéis. Então, eu prefiro o UOL. E o UOL ainda tem essa grande quantidade de promoções, de bônus, de hotéis com 30% de desconto, ofertas relâmpago. Então, o UOL disparado, atualmente, é o melhor programa. E eu fiquei, na minha última viagem que eu fiz, para Dubai e para o Egito, que foi a última viagem que eu fiz, praticamente todos os hotéis eu fiz com o UOL. Somente um hotel, que foi em Luxor, que eu não reservei com o UOL, e eu reservei com o Hilton. E eu aproveitei justamente com a hospedagem para comprar pontos com 100% de bônus, que estava tendo essa promoção, e com esses pontos eu reservei. Por que eu fiz essa compra de pontos e fiz essa reserva? Porque estava mais barato comprar os pontos e se hospedar do que eu pagar efetivamente a reserva em dinheiro. Quando eu fiz a pesquisa no Hilton, para reservar esse hotel em Luxor, no Egito, eu fiz a pesquisa no UOL, não achei muitos hotéis e não achei nenhum hotel assim que eu gostei para fazer a reserva. E aí eu pesquisei no Hilton, no Intercontinental, e eu vi que no Hilton tinha essa opção. E eu fiz, lógico, você tem que fazer a pesquisa em outros lugares para ver se sai mais em conta. E eu fiz a pesquisa em vários lugares, esse mesmo hotel, e estava saindo mais barato se eu comprasse os pontos e fizesse a reserva. Então, nesse caso, estava por volta de R$ 1.000 mais barato a reserva. Então, para mim, foi muito mais interessante comprar os pontos e reservar do que efetivamente fazer a reserva no dinheiro. Então, esses hotéis também pode ser interessante você utilizar esses programas dessa forma. E aí você pode comprar os pontos e fazer a reserva, que pode sair mais barato ou não. Sempre é importante fazer a busca, pesquisar e ver se sai mais em conta ou não. Então, gente, esses são os principais programas de hotéis que eu trouxe hoje. Ainda existem outros, como o Meliá, tem também o Radisson, só que esses que eu mencionei são, de fato, os que tem mais opções para a gente, que você pode comprar esses pontos com desconto. Eu gosto muito do UOL, sem dúvida alguma, ele é o melhor programa para a gente, o melhor programa que existe hoje na rede de hotéis, que tem mais benefícios para nós brasileiros, sem dúvida alguma, é o UOL. E como eu falei, eu reservei praticamente todos os hotéis da minha última hospedagem, das minhas últimas hospedagens, tanto em São Paulo, quando eu fiquei em São Paulo, que era o Puma, eu reservei com esse programa do UOL, e também os do Egito e Dubai.
E, inclusive, eu até acho que eu esqueci de mencionar aqui, os hotéis no Egito, todos os hotéis no Egito do programa All estavam com 50% de desconto. E todos os hotéis em Dubai também desse programa estavam com 50% de desconto. Então, eu já consegui 50% de desconto do programa e eu consegui um desconto ainda maior porque eu fiz todas as reservas com uso de pontos. Então, eu consegui gerar euro a um baixo custo, fazendo essas reservas com esses programas. Então, para a gente, para mim e para a Carol, essas hospedagens saíram muito baratas, tanto no Egito como no Dubai. Saíram muito baratos, no mínimo com 50% de desconto. E como a gente já fez o uso de pontos para fazer as reservas, para a gente saiu de 70%, 80% de desconto todas as hospedagens. Então, é nessas horas, aproveitando esse tipo de promoção, que você consegue economizar. Eu acabei de mostrar uma promoção do Rio de Janeiro com 30% de desconto desses hotéis, e se você gerar pontos, você conseguir usar pontos, sai ainda mais barato a hospedagem. Então, você fazendo isso, você consegue economizar muito. E outra, durante a sua estadia nos hotéis, você pode pagar as despesas nos hotéis com pontos, você pode se alimentar nos restaurantes dos hotéis, que praticamente todos têm restaurantes, os Novotels, todos têm restaurantes, então você pode almoçar, jantar no restaurante dos hotéis, e no final, no seu check-out, você faz o pagamento com pontos, que você consegue economizar, no mínimo, nesse caso específico da promoção que está acontecendo hoje, no mínimo 25%. Então, na sua alimentação, você já vai ter desconto, nas suas despesas do hotel, você vai ter desconto, na sua hospedagem, você vai ter desconto. Então, vejam como pode sair muito mais barato a sua hospedagem se você fizer uso desses programas e tirar os benefícios dele. Então, realmente sai muito mais em conta. E é assim que você que você consegue gerar uma renda extra. É assim que você consegue viajar mais, consegue viajar com mais conforto e pagar muito menos. É justamente aproveitando o uso dos pontos, gerando os pontos a um custo muito baixo, e pontos que são valiosos, podendo valer euros, que é uma moeda muito mais forte que o nosso real, que a gente convive aqui, que a gente usa. E você consegue economizar muito nas suas hospedagens. Então, uma viagem que sairia muito caro, pode sair muito barato se você fizer o uso dessas oportunidades, dessas promoções. Então, vejam só, eu consegui economizar por volta de 80% de desconto nos hotéis do Egito e de Dubai, e viajei de classe executiva. Então, se eu não conhecesse essas opções, vocês acham que eu poderia fazer uma viagem dessa? De forma alguma, eu não teria como fazer uma viagem dessa. Então, essas possibilidades, esse mundo que eu estou trazendo para vocês, de possibilidades, realmente pode te dar te trazer todas essas experiências e também fazer você ganhar dinheiro, porque você está gerando pontos a um custo baixo, que você pode vender esses pontos e ganhar dinheiro com isso. Então, é isso, os programas de hotéis são uma grande oportunidade para você economizar nas suas hospedagens. E pode ter ficado confuso, né? Porque eu trouxe cálculos, né, para mostrar como que você consegue economizar nesses programas. Eu trouxe as tabelas de conversão de um programa para o outro. Mas é como eu sempre falo, gente. Eu estou nesse mundo, eu estou mergulhando isso há alguns anos. Então, eu tenho mais experiência, eu venho aplicando isso aqui na minha vida. Praticamente as minhas hospedagens ultimamente têm sido só nesses programas. Então, como eu estou convivendo com isso, como eu estou mergulhando isso e fazendo uso disso, aplicando na prática, na minha vida, para mim é muito mais fácil, porque eu já tenho esse conhecimento. Então, para você, pode ser confuso hoje, não é óbvio, mas é uma construção. Tudo é uma construção. Lembrando sempre, buscar ser 1% melhor a cada dia, não precisa aplicar, não é para querer aplicar tudo que eu estou falando aqui. Eu estou trazendo muitas estratégias, muitas opções que você pode ter, que você pode começar com uma, aplicar uma ou outra, começar a pagar suas contas com cartão, começar a gerar pontos, começar a fazer as compras nas promoções, que você vai conseguir acumular esses pontos, vai conseguir gerar essa renda extra, e aos poucos você vai aplicando uma a outra estratégia. Você começa com uma, começa a ter os resultados, depois você vai para outra, e assim vai. E quando você vê, ao final de um ano, que você olhar para trás, você vai ver o quanto que você evoluiu, o quanto que a sua vida mudou depois que você começou a aplicar essas estratégias. E é isso. Pode ter ficado confuso. Se alguém tiver alguma dúvida sobre o programa, se algo não ficou claro para você,
pode fazer pergunta, que eu estou aqui para responder. Se quiser entrar também comigo, fique à vontade, eu estou aqui para tirar as dúvidas. Então, se alguém quiser fazer pergunta, fique à vontade antes de eu encerrar a live. Se não, daqui a pouco eu irei encerrar. Rafael, o upgrade. O upgrade de quarto, você está falando? Sim, o upgrade é em qualquer reserva, se você comprar esse cartão do Ibis Business Card. Lá no regulamento do UOL, do Gold, eles falam assim, upgrade mediante disponibilidade. Mas, assim, por experiência própria, eu nunca fui negado em um upgrade. Todas as minhas reservas que eu chego, eles me dão upgrade. Eles veem que eu sou Gold, me dão upgrade. Às vezes, eles não observam esse detalhe, né? Eles não observam isso. E aí eu pergunto, deu para dar um upgrade de quarto? Aí eles falam que às vezes eles não veem, né, não observam isso. E aí eu explico, olha, porque eu sou Gold, eu tenho um benefício do upgrade. E aí ele confere lá, vê que eu sou Gold. Ou então eu mostro no meu aplicativo, né, que lá aparece que eu sou Gold. Eu mostro para ele e ele sempre concede o upgrade. Até hoje eu nunca tive isso negado. Né? Por mais que o regulamento fale que é mediante disponibilidade, até o momento isso eu sempre consegui esse upgrade. E também, gente, o upgrade você pode solicitar em qualquer reserva sua. Mesmo que você não seja Gold, você pode chegar, fazer a hospedagem, você pode solicitar. É possível fazer um upgrade de quarto, mesmo você sem ser Gold, você pode conseguir, eles podem dar esse upgrade gratuito, basta você pedir. Esse benefício, quem é Gold tem, mas quem não é Gold, não custa nada, você pode pedir que também, às vezes, eles dão. Eu já me hospedei também em outros hotéis que eu não tinha esse benefício, em outras redes de hotéis, e quando eu pedi, algumas vezes eu consegui, outras vezes não, mas algumas vezes eles dão sim esse upgrade. Então, você pode pedir, e se você for Gold, todas as hospedagens você pode solicitar, que, pelo menos comigo, nunca até o momento foi negado. Sempre eles deram upgrade, em todas as minhas reservas. Em todo lugar que eu vou, eles dão upgrade. E o Welcome Drink também, eles sempre dão, para quem é Gold. Ficou claro, Rafael? Se alguém tiver mais alguma dúvida sobre o conteúdo, só tenho a agradecer pela presença de todos. Um abraço a todos e muito obrigado.